Como obter respostas do seu subconsciente? Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Freitas e hoje nós vamos conversar a respeito desse tema que eu acabei de falar, para você obter respostas do seu subconsciente. Então eu vou ensinar uma técnica muito utilizada, provavelmente você já ouviu aí na internet, que é a técnica do copo d'água. Mas eu peço que você fique até o final do vídeo, porque o que eu vou falar aqui, outras pessoas não falaram, né? A técnica do copo d'água ou uma garrafinha d'água também serve. Então, fique comigo até o final. Quando eu estudava para concurso público, a primeira vez que eu tive acesso a esse condicionamento foi quando eu estudava para concurso público, em que o William Douglas me ensinou o reflexo condicionado. Você deve estudar sempre no mesmo local, no mesmo horário, um bom material, um local não muito desconfortável, mas também não muito confortável, de forma que você não durma, não tenha muito barulho também, e um conjunto de técnicas. Então eu comecei a utilizar aquilo ali, eu obtive muito êxito, né, nesse conjunto de técnicas para estudar para concurso. Eu consegui estudar mais, estudar melhor, estudar durante um período mais longo, sem me cansar, então foi muito proveitoso. Então agora eu vou falar para vocês, está um pouco barulhento aqui, eu gravei um vídeo aqui que tem a ver com natureza. Então já aproveitei o cenário, né, esse cenário aqui muito bonito, para poder já gravar esse vídeo aqui. Então vamos à técnica. A técnica é o seguinte: antes de você dormir, você pega um copo d'água e faz a pergunta pela qual você quer ter a resposta, aquilo que você precisa saber, ou uma coisa que você quer afirmar na sua vida. Você quer perder o medo de dirigir, ou medo de falar em público, qualquer coisa que você quer conseguir, ou obter resposta. Você faz a pergunta e bebe a metade do copo d'água, né? Se for a garrafinha, pode ser na garrafinha. No dia seguinte, você faz a pergunta e bebe a outra metade do copo d'água. E aí você vai perceber que ou no mesmo dia, na mesma semana, ou no mesmo mês, você vai obter a resposta. Se você, pode acontecer da resposta vir, porém você não perceber, dependendo da complexidade da pergunta. Mas aí você vai dando continuidade durante 30, 40 dias ou mais, para você ter experiências diferentes. Você vai perceber que você vai ter a resposta. E tendo ou não tendo a resposta, você continua utilizando essa técnica para obter novas experiências. Então, quais que foram as novas experiências que eu obtive? Já aconteceu assim, no dia a dia, da gente esquecer uma chave, esquecer uma peça de roupa em algum local, ou a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa te pergunta a respeito de um tema, e aí já aconteceu de eu ir em direção à água, em direção à garrafinha de água, né, ou do filtro, e ao eu ir em direção, eu já obtive a resposta. Então eu fui criando um reflexo condicionado. Eu vou explicar para vocês também por que essa técnica funciona. Essa técnica, ela veio de inspiração a uma teoria de Ivan Pavlov, né? No início do século XIX, ele criou uma teoria com animais. Ele viu que ao recompensar animais, né, ao condicionar o animal, o cachorro, ele dava uma recompensa para o cachorro e dava um comando, né? Ele dava um comando e dava uma recompensa para o cachorro. Então o cachorro, ele salivava, ou seja, despertava nele o desejo de receber aquela recompensa. Então ele executava as tarefas porque ele sabia que ele ia receber aquela recompensa. Então isso aqui eu estou explicando assim de forma bem resumida. Então, quando você condiciona a sua mente, você dá para ela a água,
Você está fazendo o condicionamento para ela. Você faz a pergunta e toma água. Então, na sua mente, a sua mente está entendendo que esse copo d'água é uma recompensa. E na verdade é uma recompensa, né? Porque vai hidratar o seu corpo, você vai sentir bem com aquela água. E quando você faz a pergunta à noite, você está fazendo a pergunta à noite. Então, durante todo o dia, a sua mente, o seu subconsciente vai trabalhar para obter aquela resposta. Então, ao amanhecer ou no final do dia, durante a semana, você vai obter a resposta, porque está sendo trabalhado na sua mente aquela ideia de recompensa. Então, isso funciona muito. Quando eu era criança, já aconteceu de eu ter criações, né? De eu ter um cachorrinho, e quando eu queria passear com ele, eu balançava a corrente no chão, essa corrente fazia barulho e eu pegava, amarrava ele na corrente e saía para passear. Todo dia eu fazia isso. Então, quando eu queria passear com ele, eu balançava a corrente, ele já vinha correndo. Eu não tinha o trabalho de sair correndo atrás dele para poder colocar ele na corrente. Então, ele já sabia que era para poder passear. Então, no lote lá de casa era um lote grande, um terreiro grande, e quando eu queria prender ele também, eu fazia a mesma coisa, eu balançava, né, para a infelicidade dele, eu balançava a corrente, ele vinha correndo, eu pegava e trancava ele, porque se eu fosse pegar ele era muito ligeiro, sabia que iria ser preso e corria, eu não conseguia. Então, para a infelicidade dele, eu fazia isso. Tem a questão dos pombos também, que eu assoviava e dava o milho para ele, dava comida. Então, quando eu assoviava, ele sabia que eu ia dar a recompensa para ele, que era o milho. Então, esses são só alguns exemplos de que a teoria de Ivan Pavlov funciona. Se você criar um condicionamento na sua mente, você vai obter respostas do seu subconsciente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo nosso conteúdo sempre em primeira mão, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.